Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Perspectiva 2023. Na última semana, você esteve conosco, nós levamos ao ar a Retrospectiva 2022. Tratamos dos fatos mais importantes do ano, não todos, os que mais impactaram, aqueles que tiveram maior repercussão. E através destes fatos, nós chegamos a outros e analisamos cada um deles, as causas, as consequências, ou seja, passamos o ano de 2022 a limpo. A partir de agora, eu faço um convite a você que está nos acompanhando em todo o Piauí para uma nova viagem. Ao invés de falar do passado, vamos falar do futuro, das perspectivas para 2023. O que esperar em termos de ações, quais são os desafios, os obstáculos, o que esperar do governo Lula para o Brasil e o que esperar do governo Rafael Fonteles para o Piauí. Esse é o tema do nosso programa, Perspectiva 2023. Os desafios para o ano que começa nos próximos dias. Nosso convidado é o professor Roberto Oliveira, que é gerente do Cadastro Único, CAD Único, do Auxílio Brasil, essa área social, e uma área importante, porque é uma área que foi tema central das eleições desse ano, é uma área que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, coloca como prioritária, a área social é prioritária, e coloca como prioridade, inclusive a PEC da transição, tão discutida, tão debatida, tão analisada e votada recentemente, tem como ponto central essa questão do auxílio, né, que voltou a voltar a chamar Bolsa Família, e, enfim, é uma área muito importante. Professor, boa tarde, obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Douglas, é um prazer estar aqui com você e é sempre bom a gente estar aqui na TV conversando com a população piauiense, até para tranquilizar um pouco mais sobre essa temática tão importante para a população. Professor, nós tivemos aí, aqui, independente de questão política, é inegável que em 2002, quando o atual presidente eleito chegou à presidência da República, durante um período que se implementou o Bolsa Família e isso passou um tempo, nós tivemos a inserção no mercado de trabalho, no mercado consumidor, de milhares de pessoas, milhões de pessoas, que não tinham acesso à renda, que passaram a ter acesso, que passaram a fazer 3 refeições por dia, que passaram a comprar, que passaram a consumir. Nós, nos últimos anos, perdemos muito dessa conquista, professor? Na verdade, Douglas, nós muitas famílias voltaram à questão da miséria, da pobreza. Nós tivemos vários agravantes nesses últimos anos, né? A gente teve aí um período muito interessante na transferência de renda. Precisamente, até 2012, nós tivemos um impacto muito positivo. De que forma esse impacto? A gente tem estudos, inclusive, do IPES, nosso estado aqui vizinho, e também outros pesquisadores até nível nacional, que estavam pesquisando, inclusive, estados como Maranhão e o Piauí, e outro pesquisando Ceará e o Piauí, e nesse comparativo, o Piauí apareceu nessas pesquisas com ótimos indicadores, né? Um deles foi Paz de Barros, que inclusive foi consultor também do IPEA, pesquisou Maranhão e Piauí, e outro foi o IPES, que pesquisou Piauí e Ceará. E nessas duas pesquisas, nesse período que vai até 2012, nessa década de 2002 a 2012, nós observamos uma diminuição nesse período da pobreza e da extrema pobreza. Foi algo muito positivo. E o mais interessante é que... Isso só para reforçar, no Piauí. No Piauí, isso observando o Piauí. E nessa década, né, em 10 anos aí de, digamos, governos do PT e também implementação do Bolsa Família, nós tivemos uma escalada, uma melhoria também dessa questão da inclusão no mercado de trabalho formal. O interessante é que nessa pesquisa coloca-se que a população extremamente pobre sempre teve uma dificuldade maior de ser inserida no mercado de trabalho formal.
Já a população era pobre, mas de baixa renda, mas tinha uma condição e uma educação e capacidade também de conseguir aprimorar a sua qualificação profissional, ela tinha uma facilidade maior. De certa forma que algo em torno de 47% da população pobre que conseguia sair dessa condição era por conta do mercado formal, mesmo tendo o recebimento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família naquela época. Então mostra que é interessante a transferência de renda, mas a geração de emprego, geração de renda que o país consegue oportunizar, consequentemente, abre condições para que a população possa realmente sair dessa condição de dependência, entre aspas, das políticas de transferência de renda. Porque a gente, avaliando, por exemplo, eu falava agora há pouco com o professor Washington Bonfim, e a gente falando de dados. Dados são importantíssimos, quer dizer, cada área, saúde, educação, tem lá seu banco de dados, suas informações, seus perfis traçados, enfim. Mas eu acho que a área social é a mais rica nesse aspecto, né? Porque ela alcança uma população que é invisível para outras áreas. Muitas vezes é invisível para a saúde, é invisível para a educação, é invisível para a segurança pública. Quando se fala de alimentação, de segurança alimentar, não tem como escapar, né? E ainda escapa, porque quando se faz outras abordagens, termina se encontrando famílias que ainda não tinham sido cadastradas e que se enquadram na extrema pobreza. Mas o desafio, como disse o presidente eleito, quem não faz 3 refeições por dia não pode esperar a conjuntura, digamos, macroeconômica melhorar e o mercado por si só começar a oferecer as condições. Não, a pessoa precisa comer logo, hoje. Então, essa segurança alimentar é uma prioridade. Mas depois de um tempo, estabilizada essa questão da segurança alimentar, professor, o desafio é como essa pessoa deixar essa família, deixar de depender do programa social e, digamos, construir o seu caminho, evoluir na educação, evoluir na economia formal. Na verdade, Douglas, se você observar... Porque muitos ficam ali pendurados e não querem sair, né? Isso, na verdade é o seguinte, se nós observarmos, nosso país é um país jovem em relação a países como a Europa, como outros países mais desenvolvidos. Porém, a gente está fazendo um processo de mudança de paradigma. Então, isso não é fácil, não acontece da noite para o dia. Então, de república, nova república, nós temos aí de 89 para cá, então é pouco tempo realmente da consolidação do nosso processo democrático. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido. Veja que nós já temos uma geração de ex-beneficiários do Bolsa Família, ou de famílias que foram contempladas com o programa e que hoje têm seus filhos, né, fruto aí da sua família, já dentro do ensino regular superior ou até formado em cursos até bastante concorridos. Já nasceram em outro contexto, contexto. Já nasceram num contexto em que nós temos hoje uma Constituição cidadã que garante saúde, que garante educação, tem programas de transferência de renda, um caminho que foi buscado de promoção social, onde nós temos hoje o Sistema Único da Assistência Social, que vê não só como um benesse, mas como um dever do Estado garantir a segurança da população, e isso gera oportunidades. Então, a transferência de renda é importante? Mas nós temos outros gargalos, outros problemas sociais que precisam ser trabalhados. E aí nós temos uma ferramenta que foi implementada no país, que é copiada e desejada por tantos no planeta, que é o Cadastro Único. Hoje, esse Cadastro Único, que nós temos aqui no estado do Piauí, aproximadamente 60% da população cadastrada, né, que é um avanço que nós conseguimos através aqui da Secretaria de Estado da Assistência Social no estado do Piauí, e nós conseguimos identificar diversas vulnerabilidades que, inclusive, pode servir para o próprio estado brasileiro, do estado do Piauí. Estava aqui agora há pouco com o professor Washington Bonfim, ele que gosta de números, indicadores, isso vai servir certamente tanto para o Washington Bonfim, para o nosso governador Rafael Fonteles, que gosta muito de indicadores, para poder trabalhar e identificar onde o estado piauiense pode estar atuando de forma mais efetiva e, consequentemente, prestando serviço mais eficaz para a população. Professor, é claro, o senhor falou que já existem pessoas que nasceram dessas famílias que eram beneficiadas pelos programas sociais de transferência de renda. O senhor disse, olha, já existem filhos dessas famílias que nasceram em outro contexto. Tem sido uma regra, é uma curva ascendente ou ainda é muito tímido, os casos são muito
tímidos ainda? Ou essa é uma curva ascendente que a gente nota que vai aumentando cada vez mais? Então, o que a gente observa, Douglas, é que se a gente implementar, nós enquanto Estado brasileiro, dermos dessa oportunidade, a gente vai ter uma curva ascendente. O que aconteceu? Nós tivemos um movimento de elevação, porém, depois de 2014, 2015, né, com aquele momento político meio conturbado, que culminou com o impeachment da presidente, nós tivemos depois uma queda de investimentos em áreas essenciais para o desenvolvimento da população. Então, na área de educação, na universidade, curso profissionalizante, dentre outros, tiveram uma queda de financiamento público e isso dificultou o acesso a essas políticas e, consequentemente, a dificuldade maior da população pobre em ingressar realmente no mercado de trabalho formal e ingressar também na rede de ensino público superior. Então, nós precisamos ter esse investimento. Veja o montante de recurso que é do orçamento da União e mais de 86% do recurso é destinado só para pagamento da dívida e juros da dívida. Então, o que sobra para a população brasileira em políticas públicas e no investimento realmente necessário para o cidadão é só 14%. Então, a gente precisa ter essa margem maior de investimento para que a gente possa colher os frutos. O pouco recurso que foi investido na área social já conseguiu promover uma transformação, embora ainda pequena, mas sensível, que foi possível visualizar no dia a dia das famílias. Então, dirá se a gente tiver força e tiver realmente um interesse, como está sendo colocado pelo presidente Lula, de colocar a família de baixa renda, a família pobre no orçamento e, assim, garantir o pleno desenvolvimento. E o legal, Douglas, é que é um movimento que, quando você injeta dinheiro nas políticas públicas, não ganha só a pessoa de baixa renda, gera toda uma cadeia produtiva. Veja só, em 2008 nós estávamos num processo de crise econômica, que se agravou devido à explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Porém, o Brasil estava com um sistema de segurança social e políticas públicas funcionando de uma forma tal que a população de baixa renda não sentiu tanto e, consequentemente, o mercado produtivo, a industrialização também não sentiu, porque o mercado interno segurou. Embora a gente não pudesse estar exportando muito, mas o mercado interno segurou o aquecimento da economia. Então, a gente precisa ter um mercado forte, para que a gente possa estar ajudando realmente. E aí, só um parênteses, há muito questionamento por algumas pessoas que pertencem a correntes que são contra destinar boa parte desses recursos a inserir essas famílias no mercado consumidor, a inserir essas famílias no orçamento. Tem muitos economistas e políticos que são contra esse tipo de prioridade de investimento. Então, aproveitando já que o senhor tocou nesse ponto, na prática, o senhor falou que é positivo. Positivo em que sentido? Ou em quais sentidos? Veja só, vamos pegar aqui o último momento. No auxílio emergencial, nós tivemos um momento que foi bastante sensível a essa pauta. Primeiro porque, se nós não tivéssemos uma transferência de renda, a gente estava num momento de anarquia no país, de total desordem. Assalto ao supermercado. Assalto ao supermercado, gente saqueando as pessoas, enfim, assaltando bancos, Por quê? Ou era vida ou morte, você não tinha condição de ficar recluso. Aquelas cenas de filme mesmo que a gente vê. É coisa de faroeste, mesmo, do Texas ali, norte-americano, Então, assim, eles tinham total desordem. O Estado não conseguiria controlar a população, passando fome e necessidade e sem ter como trabalhar e sem ter como se alimentar. Então, isso foi a prova disso. E nós conseguimos, nesse período, só no Piauí, 7 bilhões e meio, aproximadamente. O Estado do Piauí foi proporcionalmente o Estado que teve maior alcance do auxílio emergencial. Nós tivemos 75% que entrou por conta do próprio cadastro único, que nós temos um cadastro bem focalizado aqui no Estado do Piauí, e nós conseguimos colocar mais de 250 mil, aproximadamente, piauienses que entraram via cadastro do aplicativo. Fizemos uma campanha muito grande aqui com vários parceiros no Estado que possibilitou isso. Então, foi uma receita que ajudou a movimentar e a aquecer a economia, não só ajudar a população de baixa renda. Então, eu estou falando de empregos que foram mantidos, empregos formais, graças a esse incremento de recursos que foi inserido no Estado. Então, nós precisamos ter duas vertentes. Uma, trabalhar transferência de renda para aliviar realmente a necessidade urgente da população de baixa renda, mas não se esquecer também das políticas setoriais estruturantes, de educação, de saúde, de fazer também investimento na área de infraestrutura, porque isso gera trabalho, gera emprego, gera renda
dar condições para que as empresas venham também ao estado do Piauí se instalar e assim conseguir alimentar uma cadeia produtiva que vai se retroalimentando. E, consequentemente, à medida que as pessoas de baixa renda vão tendo mais acesso, estudando mais, se qualificando mais, obviamente que você vai ter uma quantidade de pessoas que no futuro não vão depender realmente de programas como esse, né? Então, é algo que vai se alimentando. Nós, inclusive, chegamos agora, em pouco tempo, né, a patamares de 90, da década de 90. E antes a gente não estava desse jeito. Então, foi exatamente a falta de implementação desses programas que fez com que os índices de pobreza e extrema pobreza viessem a aumentar novamente. Esse acompanhamento é feito, professor, por exemplo, a família que ingressou no sistema de transferência de renda, no Bolsa Família, enfim, no Auxílio Brasil, o nome que for utilizado, essa família ela é acompanhada quando ela atinge um determinado nível que já pode sair do programa. Há um trabalho, por exemplo, da atração de indústrias, nessas indústrias, a indicação dessas pessoas para ocupação de vagas, para que elas não voltem aos programas sociais? Isso é muito interessante você estar colocando, Douglas, porque nós temos um acompanhamento que já era do desenho do Bolsa Família, que se perdeu um pouco no Auxílio Brasil, que é o acompanhamento das condicionalidades. O acompanhamento das condicionalidades ajudou, foi muito importante, porque garantiu a criança na escola, ajudou a permanência da criança na escola. O acompanhamento nutricional e vacinal também foi muito importante, porque diminuía a mortalidade infantil. O Brasil tinha indicadores de mortalidade infantil que era semelhante a Moçambique, a Angola, e isso melhorou de forma bem sensível, né? E o Piauí, inclusive, era um dos campeões, e hoje nós temos um cenário totalmente diferente. Porém, a gente precisa avançar, né? E aí eu concordo, e aí eu acho interessante sua provocação, porque é importante nesse novo desenho do Bolsa Família, ou no desenho do Bolsa Família... Esse é o desafio, né? É o desafio, né? Que eu acho que ou nesse novo desenho, ou na articulação intersetorial, tentar realmente trabalhar a qualificação profissional e o encaminhamento consistente ao mercado de trabalho também através de empresas parceiras. Então, nós temos, por exemplo, o Cine, né? O Sistema Nacional aí disponível, nós temos aí programas que podem ser implementados na qualificação profissional, e é interessante fazer um casamento, né? Uma articulação com os empresários, empreendedores, para saber da necessidade de que mão de obra que eles precisam. Aí, professor, a porta de entrada da família é a área social através do sistema do programa de transferência de renda. Essa é a porta de entrada. Agora, a partir do momento que essa família entra via área social, o trabalho, essa família deve ser trabalhada de uma forma sistêmica pelo Estado, através de diversas áreas, né? Exatamente, é importante, por isso que é importante ter o acompanhamento educacional da frequência, mas pensar também... O senhor falou em vacina, saúde, o senhor falou colégio, educação, não, o senhor falou empresa, economia, quer dizer, é sistêmico, são várias áreas, né? É sistêmico, até porque as pessoas não são só renda, né? Como diz a música lá do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a população também de baixa renda precisa disso. Então, para a gente ter um impacto efetivo, a gente tem que ter essas áreas estratégicas interligadas, né? Então, é interessante haver uma conversa. E o mercado em si, né? O mercado consumidor, o mercado varejista, o mercado atacadista, a indústria, ela tem que entender que muitas vezes a pessoa lá que está nessa situação de baixa renda pode ser seu futuro, né, colaborador. Então, é interessante pensar nesse processo, né, de abrir um pouco mais, né, talvez até o próprio, eu digo até o Estado, né, municípios, prefeituras, abrir espaços também de qualificação interna, como programas que nós tínhamos anteriormente, como o Meu Primeiro Emprego, né, a fim de dar oportunidade de qualificação para os jovens, enfim. Eu acho que tem que pensar em estratégias diversas, tanto na empresa, na iniciativa pública como privada, de qualificar essa mão de obra e fazer realmente essa interlocução para o mercado de trabalho. Agora, eu fico pensando o seguinte... uma pessoa que, historicamente, a família sempre foi na extrema pobreza. Sempre teve dificuldade de comprar comida, sempre passou por esse drama da fome. De repente, essa pessoa está na terceira geração da família, quarta geração, enfim. Essa pessoa ela é inserida no Bolsa Família. E aí tem todas aquelas exigências que o senhor falou e a pessoa começa a ver a evolução do filho na escola, ela começa a ver a própria evolução dela na qualificação, ela começa a ver um sonho que era, para ela, era distante, era
era longínquo. Um dia trabalhar numa empresa, uma Ford, uma montadora de veículos, enfim, estou dando um exemplo aqui, ou até uma empresa mesmo de tecnologia, isso era um sonho distante. Ela vê isso cada vez mais próximo, porque ela está sendo qualificada, ela está se preparando. De repente chega o dia em que essa pessoa é contratada pela empresa, tem carteira assinada. Então ela vê aquilo se concretizando, e que antes era algo distante, ela certamente será um profissional diferenciado no mercado, porque ela vai agarrar aquilo e diferente de quem sempre teve a oportunidade, se eu perder aqui eu consigo a outra ali, essa não, essa que nunca teve, ela vai agarrar, ainda tem esse aspecto psicológico no contexto, né? Tem esse aspecto psicológico, que a pessoa agarra essa oportunidade, tem um aspecto da própria família, né? Porque quando a pessoa vê uma pessoa ascendendo, aí se torna um exemplo para os demais, né? E o interessante é que você consegue promover, inclusive, a evolução dos próprios pais que não tiveram oportunidade. Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu entrei agora na universidade, tive acesso, tive oportunidade, agora eu vou fazer com meu irmão, vou incentivar meu irmão, então vou conseguir ajudar ele também no pagamento de uma faculdade privada. Então, esse movimento a gente encontrou, né? Graças a Deus, eu tive muita oportunidade de encontrar gente formada em medicina, ex-beneficiário do Bolsa Família, gente formada em medicina. Inclusive, nós tínhamos um caso, que foi um dos primeiros no Piauí, foi até exemplo nacional do programa, que, se não me engano, foi Renato o nome dele, de Valença. A mãe vendia pimenta, né? Ele estudava muitas vezes em condições que não eram tão apropriadas, né? Com a velhinha também, às vezes, à noite do lado, né? No interior, em condições que não eram tão adequadas ou, digamos assim, propícias para o estudo, mas com todo o desafio da dedicação dele, um aluno de escola pública, de família beneficiada do Bolsa Família, superou e entrou na universidade pública no curso de medicina. Então são casos como esse que a gente cita. E tornou-se médico, né? E tornou-se médico. Tornou-se médico, hoje atua na área, me parece que já tem especialização na área. Enfim, é um dos exemplos que nós temos, né, dos diversos que a mudança aconteceu. Agora a gente precisa fortalecer ainda mais. Eu acho que toda política pública, ela não trabalha e não fica engessada, ela precisa ser aperfeiçoada. Obviamente que existem questões que precisam ser aprimoradas para gerar mais oportunidade no acompanhamento e no mercado de trabalho formal também. Então, a gente coloca esse como um desafio, né? Quer dizer, ampliar, não só, professor, o número de pessoas, quer dizer, mapear melhor e incluir mais pessoas que precisam, mas fazer esse trabalho sistêmico com todas as áreas e buscar chegar a esses resultados que o senhor falou, como é o caso de Valença. Né? Exatamente. E também entender o seguinte, às vezes, o que nós podemos fazer, Douglas? Nós temos diversas possibilidades de utilizar dessas informações e da própria legislação que existe atual para captar até recursos para o Estado e para essa população de baixa renda. Por exemplo, rapidamente para fechar essa linha de como utilizar isso, aqui no estado do Piauí nós fizemos, por exemplo, uma parceria na tarifa social que possibilitou a entrada de 184 milhões de reais na receita do Estado através de desconto para as famílias de baixa renda. E isso foi uma forma de captar recursos. Então a gente tem que utilizar dessa inteligência, dentro da legislação também já vigente, e até aprimorar essa legislação, para favorecer também a distribuição de dinheiro e riqueza para estados, municípios, e priorizando a população de baixa renda. Só para a gente encerrar, tem um ponto que eu queria tocar, que eu acho importante, professor, que o senhor falou agora. Veja, às vezes você fala... Né, a gente vê muito isso, né, a questão da polarização política. Né? Gente que defende o Auxílio Brasil, e agora o presidente eleito Lula disse que vai voltar o Bolsa Família, né, o nome Bolsa Família, que é o original. Aí vocês estão falando, o Bolsa Esmola, quer dizer, veja que a questão política, o que era uma arma, digamos assim, na campanha eleitoral, passou a ser agora motivo de crítica, enfim, mas isso faz parte do processo político. Mas a questão é que não é só um mecanismo que garante a segurança alimentar. É um mecanismo, ele sozinho não vai resolver o problema, caro, mas é também um mecanismo que ajuda a resolver o problema da concentração de renda. Ele transfere mais renda, né? Exatamente. Esse médico de Valença, você imaginar o que é que em termos de renda mudou para ele e para a família, com relação ao que era antes, é uma coisa absurda se a gente considerar.
né? Então também ajuda nesse problema da concentração de renda, né? Com certeza, né? A gente tem um país muito tem uma concentração de renda muito grande, e o interessante é que esses programas, eles permitiram fazer com que, na verdade são vários programas, né? Porque assim, no governo Lula, nós tivemos vários programas que, somando, né, tanto transferência de renda, a questão da valorização do salário mínimo, programas da agricultura familiar, dentre tantos outros, possibilitou que os mais ricos tivessem um crescimento de renda menor em relação aos mais pobres. Então, proporcionalmente, na década que eu chamo de década de ouro, aquele momento melhor do Lula, nós tivemos um crescimento da renda por pessoa maior para as pessoas de baixa renda. Então, nós temos que continuar e resgatar esse momento, porque isso vai permitir a diminuição das desigualdades sociais e a diminuição da concentração de renda no país. No geral, todos ganham. A gente tem que entender que, enquanto país, enquanto Estado, nós estamos num barco só, e quando for bom para todos, quando for bom para a população pobre, vai ser bom também para todos. Professor, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui. Desejar um feliz 2023 e, sempre que possível, contar com sua presença na O Dia TV. Eu que agradeço, Douglas, quero deixar aqui um Feliz Natal para todos do Dia TV, que sempre foi um parceiro aqui também dos programas sociais, divulgando também, muitas vezes, informações para a população de baixa renda e se inserir também em diversos programas aqui do Estado. E estamos à disposição aí no Estado do Piauí, agora em 2023, com Regina Souza, nossa secretária, desejando também uma boa gestão para a nossa secretária. E sobre educação, o nosso convidado é o professor Raimundo Dutra. Ele tem graduação em pedagogia, mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação. Professor, prazer recebê-lo aqui, boa tarde e obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite para estar aqui na TV O Dia. Professor, o objetivo é lançar um olhar para 2023, avaliando o que nós fizemos até agora na área educacional no Piauí e o que é que se apresenta como desafio para 2023. A gente, analisando, por exemplo, o período eleitoral, a campanha eleitoral, a chapa vencedora, o governador eleito Rafael Fonteles, a gente ouviu falar em universidade aberta, a questão do ensino superior chegar em todos os municípios do Piauí, não precisa mais, para alguns cursos, obviamente, não são todos, mas alguns cursos, você não precisa mais ir para Teresina, vir para Teresina para estudar, nem para uma cidade próxima, você pode fazer o seu curso na sua cidade. Houve também um aumento, segundo o que foi dito na campanha eleitoral, no número de escolas de tempo integral. Houve também a implementação de vários programas, mais alunos matriculados. Então, baseado nisso e, obviamente, o que o senhor tem acompanhado, como é que o senhor traça um raio-x da educação do Piauí hoje? Começando, digamos, pela educação básica, que eu vejo que me parece ainda, até por recomendação da ONU e de organismos internacionais, que o Brasil investe muito em universidade e muito pouco no ensino básico. O que nós temos hoje são boas perspectivas para o campo da educação em 2023. Primeiro porque nós tivemos uma chapa eleita aí para a presidência da República que representa uma mudança no Ministério da Educação. O Ministério da Educação, que durante 4 anos ficou totalmente desgovernado, né? A má gerência, a má gestão do Ministério da Educação, que terminou interferindo, influenciando negativamente nas políticas educacionais nos municípios e nos estados. Então, a perspectiva é que o Ministério da Educação volte a funcionar, fazendo seu papel de coordenador das políticas educacionais, de articulação entre estados e municípios, e isso vai contribuir muito para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais possam prestar um melhor serviço, possam executar melhor as políticas educacionais. Então é uma perspectiva muito boa, Douglas, nesse sentido,
porque agora mesmo nós temos aí o anúncio, né, do indicado para ocupar o Ministério da Educação, e isso representa, né, uma formação técnica, uma indicação técnica, uma possibilidade de retorno para as ações técnicas, para o trabalho técnico do Ministério. E isso reverbera nas secretarias estaduais, isso reverbera nas secretarias municipais, que estavam aí totalmente órfãos das ações do Ministério da Educação. E aí, os grandes desafios que nós temos hoje para a educação em todas as esferas, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera federal, com relação ao ensino, com relação à aprendizagem, como lidar com o contexto educacional no pós-pandemia. Né? Temos aí uma tendência do hibridismo no ensino, temos uma tendência muito forte de que as tecnologias venham a se tornar mais presentes no cotidiano das escolas, e um outro grande desafio como que isso representa um grande desafio, né? Como lidar com todo o contexto de condições de trabalho para os profissionais da educação, do acesso a essas mídias, do acesso a essas tecnologias por parte dos estudantes, principalmente dos estudantes que são mais pobres. Mas isso, embora seja um desafio que nós entendemos que pode ser enfrentado, que pode ser superado, haja vista que a perspectiva é de que o trabalho seja muito mais técnico por parte do Ministério. Professor, antes de falar especificamente da educação básica, e aí falando de Teresina, que é a capital, tivemos aí quase um ano de greve, e aí somado isso à pandemia, nós vamos já tratar desse assunto, mas queria só uma pontuação do senhor em relação a essa questão do viés educacional, ou seja, nós tivemos aí, quando o atual governo assumiu, todo um questionamento em relação a Paulo Freire, por exemplo, que era a esquerda privilegiava um método que na avaliação da atual gestão era um método que não ensinava, um método ultrapassado, e aí virou uma espécie de guerra cultural, né? A direita versus esquerda, em universidades, em escolas secundárias, virou uma guerra. Então, e chegou até nas produções cinematográficas, quer dizer, o lançamento do filme Marighella foi uma confusão. Como definir que método, que política é melhor? Porque eu acho que essa discussão vai continuar em menor ou em maior grau, mas vai continuar em pauta. Cada governo pauta suas políticas, embasa suas políticas de acordo com seus preceitos, com suas ideologias. Paulo Freire é um educador essencialmente esquerdista, né, da base para os nossos estudos, nós que fazemos pesquisa na área histórico-cultural, ele dá base para isso também, para as nossas pesquisas. E, obviamente, que um governo de direita ou de ultradireita, como esse que está findando aí, jamais ia concordar e embasar o seu trabalho, as suas políticas nas ideias freirianas. Então, terminou que isso foi desenhando ou delineando o trabalho da educação para um lado mais militarista, mais civista, para um lado mais, diria que, ditatorial, para um lado muito mais ligado ao cívico-moral, para um lado muito mais ligado ao militarismo. E isso é de acordo, é coerente com o que eles pensam, né, com o que o governo está aí pensa. Graças a Deus, o que nós vamos ter daqui para frente, né, a partir de janeiro, é o retorno do diálogo, é o retorno das oportunidades de participação, o retorno das possibilidades de discussão e de diálogo entre os órgãos públicos e os sindicatos, as associações de classe, as associações acadêmicas, as entidades acadêmicas, que é isso que nós precisamos e é isso que nós tanto estamos sentindo falta. Antes de partir para chegar
na projeção que a gente quer, que é a projeção do Estado, eu queria passar por Teresina, professor. Teresina não é diferente do restante do mundo, enfrentou uma pandemia, num determinado momento, apenas aulas remotas, e aí a gente termina caindo do problema da falta de acesso a essa tecnologia, que ficou muito visível nesse período, quando se percebeu que o fosso entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso é muito grande. Para suprir isso, na época o prefeito ainda era o saudoso Firmino Filho, se começou a exibir as aulas pelas televisões, pelas emissoras de TV, que aí todo mundo tem acesso. Depois houve esse hibridismo que o senhor falou, e de uma certa forma isso termina ficando, um pouco disso vai ficar, ou boa parte disso vai ficar. Mas Teresina teve ainda um problema. Foi uma greve de quase um ano. Segundo o sindicato, nesse período, alguns estagiários foram colocados para ministrar aula e, de acordo com a legislação, o estagiário não pode assinar, digamos, usando aqui uma expressão, a caderneta, não pode, não é? Digamos, oficializar aquela aula. E o sindicato denuncia que, até o momento, o atual secretário de Educação do município de Teresina não recebeu os representantes para rediscutir o calendário escolar. Então, a gente tem pandemia, quer dizer, um déficit de aprendizado causado pela pandemia, pelos períodos em que houve aula de forma remota, a greve e não há uma redefinição do calendário escolar. Como resolver isso, professor, para 2023? Foram vários desafios aí enfrentados pelos gestores educacionais, Douglas, durante esse ano de 2022, né? O retorno às aulas presenciais foi um grande desafio, né? Se lá, na época do início da pandemia, implantar o ensino remoto representou um grande desafio para os gestores, né? O retorno para as aulas presenciais representou talvez um desafio, está representando talvez um desafio maior ainda, né? Lá, se foi necessário regulamentar, mexer em toda uma legislação, haver uma preparação das estruturas físicas e tudo, das estruturas pedagógicas para se implantar o ensino remoto. No retorno das aulas presenciais, o que ocorre? Muitos alunos já, embora as estratégias dos gestores tenham buscado, né, evitar com que os estudantes se afastassem, se desvinculassem dos processos de aprendizagem, se afastassem das escolas, mas de qualquer forma a evasão ocorreu, de qualquer forma os estudantes, principalmente os estudantes das escolas públicas, os estudantes que são oriundos das famílias mais pobres, esses estudantes ficaram fora, a maioria ficou fora dos processos de aprendizagem. Então esse é um grande desafio, que ainda é um grande desafio. Nós estamos em processo, as redes de ensino ainda estão em processo de retorno para o ensino presencial. Para isso, o que ocorre? Tem aí readequação de calendário escolar, existe aí também o que nós chamamos hoje, que a própria legislação chama de contínuo, né, de contínuo pedagógico, que é a promoção automática do estudante, independente de se reconhecer o desempenho acadêmico desse estudante, mas isso para evitar que o estudante fique retido e evitar que essa retenção provoque uma evasão, né? Mas tudo são estratégias que estão sendo utilizadas que, infelizmente, as consequências mais danosas são para os estudantes pobres, para os estudantes oriundos das famílias mais pobres. E aí, no caso de Teresina, aumentando aí esse fosso, né, entre quem aprende e quem não aprende, reforçando aí as injustiças, as desigualdades sociais, reforçando aí também aquela velha ideia de que muita gente tem aí, de que estudante pobre não é para aprender, termina reforçando essas ideias que são ultrapassadas. No caso da greve, eu fico pensando o seguinte, quer dizer, além da pandemia, porque, por exemplo, quem está em escola particular, pressupõe-se que tem acesso a plataformas digitais. Então,
pode ter e deve. Mas as escolas públicas também tinham. As escolas públicas também tinham as suas plataformas. Eu digo por parte do aluno em casa, a estrutura do aluno em casa. O que ocorre o acesso a essas plataformas. No caso da escola particular, quem está, pressupõe-se que tem em casa toda uma estrutura para acompanhar. Você pode questionar o aprendizado, o percentual de aprendizado, né, considerando a aula presencial. Você pode considerar uma série de questões, mas que o acesso existe. Aí, quando ocorre o retorno da aula presencial, para todos, ensino público e ensino privado, o ensino privado volta também e dá sequência às suas aulas, enquanto o ensino público, no caso de Teresina, enfrenta quase um ano de greve. Quer dizer, esse caso específico da capital, e aí a gente está falando da capital média do estado a greve na rede municipal de ensino de Teresina foi mais um agravante desse processo todo, né? Foi um agravante desse processo todo. Enquanto no particular as aulas ocorriam normalmente, aqui... No ano com tantas dificuldades, no ano com tantos desafios no campo da educação, porque se tratava do retorno, né, para as aulas presenciais, ainda se teve essa greve. Mas a greve também ela é justa. É da categoria, a categoria tem direito, né? A categoria dos professores se fez greve, tinha uma justificativa, então, mas não termina de ser mais um agravante, não deixa de ser mais um agravante. Quer dizer, no caso especificamente de Teresina, aí fazendo projeção, o desafio para 2023 é maior. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado é que a rede municipal já está adequando o seu calendário também, já buscando a correção disso. Eu acho que é possível que logo no início do ano isso já seja corrigido. As escolas já estão aí com um novo calendário, um calendário que conta com um recesso menor, com mais dias de funcionamento durante o mês de janeiro, já buscando a correção desse problema aí. Professor, uma última questão ainda em relação à pandemia, a gente passa de fato para um outro assunto. O senhor imagina em quanto tempo, aí eu estou falando do Brasil, vou falar do mundo porque aí são realidades diferentes, mas o Brasil, Piauí, enfim, quanto tempo a nossa educação vai levar, os nossos educadores vão levar, o nosso sistema vai levar para recuperar essas perdas durante a pandemia? Quer dizer, porque é meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Quer dizer, quem fez, digamos, o 8º ano remoto e foi aprovado, e aí no 9º ano ele voltou à escola, então teoricamente voltou ao normal, aula presencial, tudo tranquilo. Ficou um déficit lá, um pouco de déficit no 8º ano. Não pode parar o 9º ano para corrigir o déficit do 8º. Como resolver essas distorções, professor? Pedagogicamente falando, o que pode ocorrer é as escolas fazerem o nivelamento, né, as redes de ensino realizarem o nivelamento, fazerem uma avaliação diagnóstica para saber o nível dessas perdas, o nível disso que deixou de ser efetivado, o nível dessas aprendizagens, para poder incidir um trabalho pedagógico que busque reparar isso aí tudo, né? E pedagogicamente falando, né? Em nível de rede, em nível de escola. Agora, as perdas provocadas durante a pandemia, elas são perdas muito fortes, são perdas significativas, vai exigir que os gestores daqui para frente, né, ao pensar as políticas educacionais, ao elaborar as políticas educacionais, jamais deixe de considerar todo esse problema, toda essa problemática. Não tem como se pensar hoje em política educacional, principalmente para a educação básica, sem pensar no período pandêmico, sem pensar nas perdas todas provocadas pelo período pandêmico, né? Tudo que foi provocado nesse período precisa ser observado agora para poder perspectivar as ações, as políticas para o ano de 2023, para o ano de 2024, para o ano de 2025, para os anos seguintes. Ou seja, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que os problemas, é preciso fazer um estudo diagnóstico, né? Detectar esses problemas, o que é possível ser detectado e ficar nesse contínuo processo de observação
para essas distorções serem corrigidas ao longo dos próximos anos. Quer dizer, não é nada que se consiga corrigir em um mês, em 2 meses. Não, de forma alguma. Vai e ser é isso que no nós longo prazo. esperamos, é isso que nós esperamos por parte do Ministério da Educação agora. Né? O Ministério da Educação já tem também acenado, né? O próximo ministro já tem acenado para essa possibilidade de fazer esse estudo, né? De coordenar uma política nacional nesse sentido. Então, não é nada que seja feito em 1 mês, em 2 meses. Nós vamos precisar aí de um programa gradativo, né, que vá pensando nessa política ano após ano. E corrigindo isso ano após corrigir, ano. Ou pelo menos amenizar as distorções. Professor, em termos de Estado, nós temos um novo governador que assume, o governador eleito Rafael Fonteles assume dia 1º de janeiro de 2023. Como é que o senhor projeta os desafios? Quais são os desafios, na sua opinião, que o governador deve enfrentar para melhorar a educação do Estado? Nós temos aí um governador que é professor, né? É da área, né? É da área educacional. Isso é uma boa perspectiva para a gente, para a educação do Piauí, alguém que entende de educação, alguém que é da área, e isso pode trazer avanços, né? Isso pode trazer bons projetos para o Estado, e isso com certeza vai ser um divisor de águas no processo de priorizar a educação básica aqui no Piauí. A vivência do governador eleito no campo educacional, desde quando ele era estudante, isso é um motivo, nós acreditamos que é um motivo para que ele seja um grande entusiasta das políticas educacionais aqui do Piauí. Professor, uma outra questão antes de a gente encerrar, que inclusive o governador ele falou muito nisso, que é exatamente inserir a educação no Piauí no contexto das mídias sociais, no contexto da tecnologia, das novas mídias, ou seja, essa onda de tecnologia, inserir a educação nesse contexto. Não dá mais para imaginar uma educação que não esteja inserida nessa nova ordem. Até a chegada das tecnologias na educação já vem ocorrendo aí há muito tempo. E nas profissões também. Né? Já vem ocorrendo há muito tempo. Houve uma resistência muito grande por parte das escolas, por parte dos profissionais da educação, para que as tecnologias chegassem até a escola, mas a própria pandemia, né? A própria pandemia ajudou com que essa tecnologia fosse chegando, com que os profissionais da educação fossem reconhecendo a necessidade, a importância da tecnologia da educação. E daqui para frente não tem mais como fugir disso. Né? Não tem mais como fugir dessa perspectiva, não tem mais como fugir desse caminho, né? De trazer cada vez mais as tecnologias para o campo da educação, para o campo do ensino. Por fim, desafio no ensino superior no que diz respeito ao Estado. A UESP é um problema ainda, a gente tem vários problemas na UESP. Nós temos a Universidade Aberta que, eu acho que UESP e Universidade Aberta, se a gente analisar, elas estão, aliás, em lados opostos. A UESP, ela carece ainda de uma série de investimentos, enquanto a Universidade Aberta, até por conta de ser ensino à distância, evolui a cada dia. Então, são 2 pontos que são de responsabilidade do Estado, que precisam de olhares diferentes. Né? O que nós esperamos é que o próximo governo, com o compromisso que tem feito na área da educação, né, desde a campanha, o compromisso que tem feito com a educação, o compromisso que tem feito com os profissionais da educação, possa também investir mais na Universidade Estadual do Piauí, essa universidade que está espalhada aí nos 12 territórios de desenvolvimento do Estado, né, e que precisa, de fato, de um olhar diferenciado, de um olhar mais específico, de um olhar mais próximo do governo do Estado. Então, nós acreditamos que o próximo governo vai ter esse olhar prioritário, haja vista, como eu disse ainda há pouco, o governador eleito ser da área da educação, ser alguém que tem toda uma vivência na área da educação. Professor, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado também pela aula na área de educação, que o senhor compartilhou conosco e levou para todo o estado do Piauí esses desafios, essas metas que precisam ser atingidas para a gente melhorar o contexto educacional do nosso estado. Eu que agradeço mais uma vez a você, a TV O Dia, pelo convite. Desejo aos telespectadores
aqui da televisão O Dia, um ano de 2023 de muita prosperidade, um ano de 2023 de muito progresso, né, para o Piauí, para todas as famílias e para o nosso Brasil. Obrigado, professor. Olha, nós vamos daqui a pouco conversar com o professor Arnaldo Eugênio. O professor Arnaldo Eugênio, que é um especialista na área de segurança pública. É uma outra área, como a educação, fundamental. A área de segurança pública que tem vários desafios a serem resolvidos, serem enfrentados e resolvidos. Mas um deles foi muito gritante, foi muito latente em 2022. As facções criminosas. Esse é o grande desafio, é o desafio primeiro da próxima gestão, um desafio, inclusive, um problema, inclusive, que gera outros problemas na área da segurança pública. Daqui a pouco a gente recebe o professor Arnaldo Eugênio e faz essa projeção para 2023.